Olá, meus irmãos, bem-vindos a mais um vídeo na Escola de Profecia, a mais uma atualização profética. Estamos aqui para acompanhar os eventos finais, eventos estranhos que nos mostram o tempo em que nós estamos vivendo. Bem, na atualização passada, nós abordamos sobre as tentativas de união Igreja-Estado na América do Norte, bem como suas consequências. Se você não viu, pode acompanhar aqui no nosso canal, um vídeo super importante. E embora nós não possamos generalizar, ficou claro que em muitos episódios da história, tal união Igreja-Estado resultou na perseguição daqueles que quisessem permanecer firmes na verdade de Deus. Ora, nem todas as medidas dos governos são más ou anticristãs, isso tem que ficar bem claro. Mas à medida que nos aproximamos do fim, cada indivíduo será um dia forçado a ter que decidir obedecer a Deus ou obedecer a César. Obedecer a palavra do Senhor, o assim diz o Senhor, ou obedecer o assim diz o governo. Sob tais condições a Bíblia nos adverte. Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos capítulo 5, verso 29. Ora, vamos dar uma olhada em algumas notícias recentes muito importantes. Vemos, 2 de março de 2023, é dito: todos os governos odeiam pessoas religiosas. Mas como assim? Não seria este um título um pouco pesado? Lemos, porque em algum nível todos os governos odeiam pessoas religiosas, porque é uma competição. E governos revolucionários, governos totalitários, vão atrás primeiro de pessoas religiosas. Aconteceu na Revolução Francesa, aconteceu na Revolução Bolchevique e está acontecendo agora. Aqui é dito: os jovens criados para acreditar que Deus está no comando são muito mais difíceis de serem controlados pelo governo à medida que crescem. Eles não vão adorar o governo. Mas, por outro lado, se uma criança é criada para ser um narcisista, alguém que pensa, posso mudar meu gênero, ela crescerá confusa, fraca e dependente das pessoas no comando do Estado. E é dito, qualquer um que acredite sinceramente em Deus é uma ameaça. E essa é a medida de um país livre no final. Você tem permissão para acreditar que existe uma autoridade superior às pessoas que comandam seu governo? Essa sempre foi a marca registrada da América. Liberdade religiosa está na primeira emenda. Agora veja aqui. Mas no Canadá, é claro, tudo isso desapareceu. O Canadá agora se tornou um estado ateu e totalitário com uma velocidade incrível. E no Canadá, agora é crime se opor a shows de drag sexualizados para crianças. Podemos ver esse vídeo. Esse homem no chão é o pastor Derek Reimer, que mostrou profundo desrespeito pelos esforços contínuos de Justin Trudeau para sexualizar crianças e mutilar órgãos genitais de crianças. De acordo com as notícias, ele acordou com a polícia batendo na porta de sua casa e dizendo que ele seria preso. Sim, um pastor sendo preso por defender os princípios morais bíblicos. Sim, agora parece ser assim. O governo diz uma coisa, a palavra de Deus diz outra coisa. Se você não concorda com o governo, você pode receber sanções, até a prisão. E isto não está acontecendo só no Canadá, em várias partes do mundo. Por exemplo, China aumenta a perseguição aos cristãos ao exigir a adoração e lealdade de Xi Jinping. Uau! Eu pensava que estas coisas não aconteceriam mais, que fossem do tempo do imperador Nero, Diocleciano e outros imperadores pagãos. Mas estamos vendo que isto está voltando em nossa sociedade. O Partido Comunista Chinês intensificou sua perseguição aos cristãos ao longo de 2022, quando o país reprimiu igrejas e conteúdo religioso online, enquanto exigia lealdade ao presidente chinês Xi Jinping, de acordo com um grupo de vigilância. Um relatório divulgado na semana passada pela organização não-governamental China Aid, com sede nos Estados Unidos, alertou que o governo chinês está usando acusações de fraude para sufocar financeiramente o movimento de igrejas domésticas, que consiste em congregações cristãs que não se registraram na Igreja Protestante Oficial da China. Então, existe um cadastro no governo que as igrejas na China precisam preencher para poderem funcionar. E todas aquelas igrejas que recusam seguir os ditames do governo são bloqueadas. Vemos. O relatório observou
que vários pastores e presbíteros de igrejas domésticas foram presos e podem enfrentar anos de prisão. O presidente e fundador da China Aid, este homem Bob Fu, disse em um comunicado que sua organização também está gravemente preocupada com a forma como as igrejas sancionadas pelo Estado estão sendo tratadas na China, que tem aproximadamente 96,7 milhões de cristãos, de acordo com a organização Open Doors. O governo chinês também está reprimindo sites e aplicativos cristãos em uma tentativa de remover o cristianismo do ciberespaço. Após a implementação das medidas administrativas para informações de serviços religiosos da internet em 2022, a censura de conteúdo cristão online, inclusive em bate-papos em grupo, atingiu um nível sem precedentes, alertou o relatório. É verdade isto. É uma triste realidade. Nós vemos. Cristãos de minoria étnica são presos na China. A mais recente repressão da China à religião proíbe estrangeiros de divulgar conteúdo religioso e espiritual online. É dito, todas as organizações ou indivíduos estrangeiros serão proibidos de divulgar conteúdo religioso online na China, sob novos regulamentos divulgados na segunda-feira, no que Pequim diz ser outro esforço para proteger sua segurança nacional. Nenhuma organização ou indivíduo terá permissão para divulgar informações sobre cerimônias religiosas na internet, a menos que tenha uma licença do regulador religioso da China, de acordo com as novas regras. Mas este é o resultado óbvio da união Igreja-Estado, só para vocês terem uma ideia do que vai acontecer quando o movimento nacionalista americano conseguir unir Igreja e Estado. Queridos, continuando. China proíbe atividades religiosas online. Ora, pense na China, com 1,4 bilhões de almas sendo impedidas de ouvir a boa nova da salvação. Os que desafiam tal mandato são presos e até mortos. Esse é o famoso bem comum. Grupos minoritários devem se submeter à maioria pelo bem do Estado. Você até pode achar que isso é exagero da parte da China, mas pergunto, por que grandes entidades globalistas elogiam tal regime? Sim, lembram do presidente do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, quando declarou na TV estatal chinesa que a China é um modelo para muitas nações. Como é que isto é possível? Como é que um país como este, que está vivendo uma ditadura religiosa como esta, pode ser um modelo para muitas nações? Não só. Nós já falamos que o chanceler da Pontifícia Acadêmica das Ciências, o Monsenhor Sánchez Sorondo, disse: China, o melhor implementador da doutrina social da Igreja Católica, nesse caso. Sim, está aqui no Catholic Herald. A China é o melhor implementador da doutrina social católica, diz bispo do Vaticano. Dá para entender isto? Cristãos sendo perseguidos, pastores sendo presos e até mortos. Igrejas sendo proibidas de transmitir o evangelho online. E eles vêm nos dizer que a China é o melhor implementador da doutrina social católica, que a China é um modelo para muitas nações. Então vocês percebem até onde vai o bem comum. É isto que vai acontecer nos últimos dias, sim? Paulatinamente, Satanás vem preparando o mundo que vai colocá-lo na parede e fazer-lhe decidir obedecer a Deus ou aos homens. Isso será ainda mais difícil durante a crise da marca da besta, em que por não obedecer às ordenanças humanas acima de Deus, você pode ser privado de tudo e ainda enfrentar a morte. Pode ler Apocalipse capítulo 13. Contudo, nós não precisamos temer, porque em Romanos capítulo 8, verso 31 é dito: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se é a vontade de Deus que você está fazendo, ainda que o homem não concorde, quem será contra ti, amado irmão? Convido você a permanecer fiel. Estamos sim caminhando para um momento difícil na história da igreja. Estamos caminhando para um momento difícil para cada seguidor de Cristo, principalmente, como diz Apocalipse capítulo 12, verso 17, para aqueles que são fiéis a Deus e guardam os seus mandamentos. Mas em tudo isso podemos dizer: se Deus é por nós, quem será contra nós? Gentilmente, digite nos comentários: Senhor, eu quero estar ao lado da sua palavra. Eu quero vencer em nome de Jesus. Quero permanecer fiel. Quero obedecer
o assim diz o Senhor. E que Deus possa o abençoar. Eu o vejo no próximo vídeo aqui na Escola de Profecia. Até lá.